Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de história? Tenho certeza que sim. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a escrita na Mesopotâmia e no Egito. Vamos encerrar então os nossos estudos sobre essas sociedades. E eu trouxe para vocês aqui um alfabeto um pouco diferente. Será que vocês conhecem esse alfabeto aqui? Vejam que cada letra é representada por um símbolo, ó. Esse aqui é o alfabeto egípcio. Vocês têm ele no livro integrado também, eu vou disponibilizar depois para que vocês possam olhar. O alfabeto egípcio, na verdade, ele surgiu através da escrita hieroglífica, ou seja, cada desenho representava inicialmente algum objeto concreto. Depois, esses desenhos foram sendo aperfeiçoados, eles foram representando letras e chegaram, então, deram origem ao alfabeto egípcio. O alfabeto egípcio ele era registrado em um papel chamado papiro, que tinha origem em uma planta de mesmo nome que ficava às margens do rio Nilo. Diferente da Mesopotâmia, porque na Mesopotâmia nós temos a escrita cuneiforme, ou seja, símbolos que eram desenhados, representados na argila. Para isso utilizavam uma ferramenta que se chamava cunha e com a cunha eles iam então desenhando esses símbolos na argila. Na Mesopotâmia, esse tipo de escrita surgiu e foi necessária por quê? Porque era necessário ter um controle dos impostos que eram recebidos. Então, por isso que nós temos esse tipo de escrita surgindo lá, ok? E já que nós estamos falando em escrita, nós vamos falar agora sobre um código de leis que é o código de leis mais antigo de toda a humanidade, o chamado Código de Hammurabi. No livro integrado de vocês, eu vou voltar um pouquinho lá no início do capítulo, na página 28, e aqui nós temos essa imagem, ó. Essa aqui é a imagem do Código de Hammurabi. Ele foi gravado em um monólito, olhando assim a uma pedra, né? E hoje este monólito ele está guardado no Museu do Louvre, em Paris, e nós tínhamos aqui em torno de 280, um pouquinho mais, quase 300 leis. Uma das mais importantes é a lei de Talião. Vocês já devem ter ouvido falar naquela expressão que diz olho por olho, dente por dente. Ou seja, a lei de Talião, ela era baseada no seguinte princípio. Uma pessoa deveria ser punida pelo crime que ela cometeu da mesma forma que ela havia cometido o crime. Ou seja, como é que funcionaria isso? Se a pessoa tirou a vida de alguém, a sua punição seria a morte, ou seja, a sua vida também seria tirada. Então, essa é a mais antiga lei, é uma das mais conhecidas, e era a forma que encontraram na época para, então, organizar também a sociedade. Então, agora, eu deixei para vocês algumas atividades para que vocês possam realizar, para nós assimilarmos um pouquinho do que falamos nesta aula. Principalmente sobre o alfabeto egípcio, nós vamos escrever um pouco utilizando esse alfabeto. Tá? Nos vemos semana que vem. Fiquem bem, fiquem com Deus e cuidem-se bastante. Um beijo!